Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje falaremos de um assunto que exige de você uma decisão. Falaremos sobre perdoar. Certo dia estava em um salão de beleza e um jovem começou a falar sobre o assunto. Disse que estava passando por momentos de se perdoar, de ter mais compaixão de si mesmo, pois havia passado por crises existenciais e muitos momentos difíceis e era necessário ele se perdoar de muitas coisas que tinha lhe acontecido. Também falou que tinha lido um livro de uma determinada crença e que na verdade não necessitaria perdoar ninguém, por causa que o ato de se perdoar, segundo essa crença, era se colocar acima do outro. E na verdade a Bíblia não fala dessa maneira. Como é que a Bíblia fala então? Vamos lá. Perdoar, segundo a Bíblia, é abrir mão de guardar ressentimento. Não é se colocar acima do outro, e sim passar por cima do orgulho. O orgulho que nos faz pensar que somos juízes e que devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Passando por cima do orgulho, nos tornamos humildes e reconhecemos que também estamos vulneráveis ao erro. Jesus compara a transgressão ou o pecado a uma dívida e o perdão ao cancelamento dessa dívida. Ele faz essas comparações quando ele ensina os discípulos a orar e também em outra passagem, Mateus, no capítulo 18, versículos 23 ao 35, que vai nos falar o seguinte, a palavra do Senhor. Porque o reino do céu é como o rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar, e o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. E ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me impediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você devia ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de castigar até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: isso é o que o meu Pai que está no céu vai fazer com você se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então aqui o Senhor nos traz o ensinamento de como deveria ser o perdão. Ele traz a alusão de que o perdão seria o cancelamento de uma dívida. Assim é o que o Senhor faz conosco. Cancela todas as nossas dívidas, todas as nossas transgressões. Mas perdoar não significa que eu tenho que fechar os olhos para o erro dos outros, pois a Bíblia não aprova tal atitude. Não devemos achar que as ações erradas são inofensivas ou aceitáveis. Isso está escrito em Isaías 5:20. E muito menos fingir que nada aconteceu. Deus perdoou os pecados graves do rei Davi e nem por isso poupou ele das consequências. Os pecados de Davi são descritos até hoje na Bíblia e todas as consequências por ocasião do seu pecado. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 12, os versículos 9 e 13. Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês alguns conselhos sobre o perdão. O primeiro conselho é o seguinte: não machuque o próximo e ache que ele vai esquecer. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios, capítulo 18, versículo 19, que é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza
fortaleza. As discussões estragam as amizades. Então, não magoe o seu amigo, certo? O próximo conselho é o seguinte: e se feriu alguém, não demore em reconciliar-se, inclusive se vocês forem cristãos, inclusive se você for cristão. A palavra do Senhor vai nos falar o seguinte em Mateus 5, 23 e 24. E assim vai nos falar a palavra do Senhor. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. O perdão é algo sério. O perdão também influencia na nossa adoração a Deus. Então, antes de adorar a Deus, faça o possível. Se você lembrar de alguma coisa que o seu irmão fez contra a sua vida, ou fez contra você, ou que você ofendeu alguém, se você ofendeu seu irmão, vá e reconcilie-se com ele antes mesmo de entregar a sua adoração, de entregar a sua oferta a Deus. E outro versículo que fala sobre o assunto é Mateus 6, do 14 ao 15. Vamos ver o que é que fala a palavra do Senhor acerca do assunto. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas de vocês. Então, perdoem para ser perdoado. Isso também é um mandamento bíblico. Perdoar. Outro conselho é: não ache que há limites para perdoar. Isso está escrito em Mateus 18, 21 e 22. Assim vai nos falar a palavra do Senhor. Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Senhor não estava aqui determinando quantas vezes nós deveríamos perdoar, mas sim que deveríamos perdoar constantemente, todas as vezes que foram necessárias. O Senhor sempre nos dará uma nova chance e não nos rejeitará. Lucas capítulo 15, no versículo 20, vai nos falar o seguinte, a palavra do Senhor. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E assim também vai fazer o Senhor conosco. Todas as vezes que nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e nos acolhe novamente. Não canse de perdoar. Se o arrependimento é verdadeiro, perdoa. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 17, nos versículos 3 e 4, vai nos falar o seguinte: tenha cuidado, se o seu irmão pecar contra você, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e a cada vez vier e disser, me perdoe, então perdoa. Perdoe também quem não sabe o que faz, assim como o Senhor Jesus fez em Lucas capítulo 23, no versículo 34. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Ou seja, perdoe aqueles que não sabem o que faz. Não guardem rancor, pelo contrário. Efésios 4, 32. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Não se amargure, libere o perdão para o seu bem. Assim nos fala a palavra do Senhor em Hebreus 12, 15. Tomem cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Então tome muito cuidado, não fique amargurado. Sempre que necessário, confesse os seus pecados ao Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, vai nos falar o seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, sempre que necessário, confesse os seus pecados a Deus. Não fale que odeia ninguém. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20, a palavra do Senhor vai nos falar o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Então, antes de você falar que odeia o seu irmão, observe, você ama a Deus?
Ou então você não deve ser chamado de cristão, porque você só é cristão se você amar a Deus, certo? Então, para encerrarmos o vídeo, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa científica. Segundo pesquisadores cientistas, o perdão traz vários benefícios à nossa saúde física e mental. Isso porque o perdão promove uma limpeza de emoções negativas e ajuda a manter o bem-estar, afirmam pesquisadores. Hoje falamos sobre o perdão. Não deixe de decidir perdoar. Perdoar é saudável. E para encerrar o nosso vídeo, vou deixar para vocês uma citação. O perdão é a arma que desarma as guerras, inclusive as interiores. Então, perdoe. Fique com Deus e não esqueçam de Jesus.